gente. Hoje a gente vai resolver um problema da lista 3 de interpolação polinomial. E o problema que eu irei resolver no slide seguinte é o problema 11. Então, no enunciado a gente tem, dada a tabela abaixo, calcule e elevado a 2,91 usando um polinômio de interpolação sobre 4 pontos convenientes. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, né? Aqui a gente tem x, né? E aqui a gente tem e elevado a x. Ou seja, aqui é nossa função, né? Então, a gente vai escolher 4 pontos, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. A gente tem 8 pontos e daqui a gente pode escolher 4 pontos, né? Que achar mais conveniente. Então, eu escolhi o ponto 2,6 e 13,46, 2,8 e 16,44, 3 e 20,08 e 3,2 e 24,53. Por que eu escolhi estes pontos, né? Então, se a gente reparar bem, ó, este elevado a 2,91 é o que? Este 2,91, né? É o nosso valor de x, né? Então, se a gente for olhar bem, 2,91 ele fica entre 2,8 e 3, né? Fica no meio deste intervalo. Então, fica até melhor da gente comparar o resultado final, né? Então, foi este motivo pelo qual eu escolhi estes 4 pontos, né? Eu achei mais conveniente, mas poderia ter pegado outros. Então, escolhido, né, os quatro pontos. Agora a gente vai tentar aproximar a nossa função f, que no caso é elevado a x, né? A gente vai tentar aproximar esta função por meio de uma interpolação polinomial ao que? A uma função polinomial. Por quê? Porque fica melhor, né, da gente trabalhar, devido a nossa função f ela não ser muito amigável, assim, é mais difícil de trabalhar. E polinômios não, a gente já tem, né, mais uma habilidade para trabalhar com polinômios. Então, né, como eu já falei anteriormente, a gente agora, né, vai aproximar nossa função f de um polinômio p, e no caso esse polinômio ele vai ter no máximo grau 3, né? Por quê? Porque a gente tem a quantidade de pontos igual a 4 e significa que o nosso polinômio ele vai ter no máximo grau 3. Por quê? Porque o grau do polinômio ele é sempre uma unidade a menos, né, do que a quantidade de pontos. Então, retomando o que eu falei anteriormente, quando eu aplicar este valor aqui no meu polinômio p de x, né, quando x for 2,6, eu vou ter que o valor do meu polinômio para este ponto vai ter que ser 13,46, né? Igual à função f. Quando eu aplicar 2,8 na minha função polinomial, vai ter que resultar também em 16,44, igual à minha função f. O mesmo vale para quando eu aplicar 3, né? Na minha função polinomial, vai ter que me gerar 20,08 igual à minha função f. E por fim, quando eu aplicar 3,2, né, na minha função polinomial, vai ter que me resultar 24,53, né, igual à minha função f. Então, quando a gente aplicar esses 4 valores, né, na minha função polinomial, a gente vai obter o quê? Vai obter um sistema. Então, no Scilab eu vou colocar este sistema em forma matricial, né, porque a gente já aprendeu como trabalhar matrizes, né, no Scilab. Então, primeiro, o que é que eu vou fazer no Scilab? Eu vou digitar todos
os valores de x, né? 2.6, 2.8, 3.0 e 3.2. E ao final eu coloco um aspas, né, para o Scilab me dar aqui, ó, em formato de coluna. Então, após isso, eu vou digitar todos os valores de y, né? Que no caso, aqui vai ser o valor de 2.6, né? Quando aplicado na minha função polinomial e na minha função f. Vai me gerar 13.46. De mesmo modo, né, para o restante dos valores. Aqui é quando eu aplico 2.8, eu obtenho 16.44. Eu obtenho 20.08 quando eu aplico o valor de x, né, igual a 3. E 24.53 eu obtenho quando o valor de x, né, é igual a 3.2. Então, eu coloco isto aqui no Scilab e ao final coloco com aspas, né, para entender que eu quero em formato de coluna. Então, feito isto, agora a gente vai o quê? Vai usar um comandinho no Scilab. Então, como eu falei, eu quero em formato matricial o meu sistema, né? Eu vou querer ele no formato matricial, o meu sistema, porque fica melhor da gente trabalhar. Então, A maiúsculo é a minha matriz A, né? Que no caso ela é igual a quem? Então, ones, aí entre parênteses, 4,1, significa o quê? Significa que eu quero uma coluna, onde cada elemento da minha primeira linha é igual a quê? É igual a 1. Ou seja, os primeiros elementos das minhas 4 linhas, né, vão ser iguais a 1. Então, os elementos da minha coluna, né, minha coluna 2, serão os valores de x, né? No caso, 2.6, 2.8, 3 e 3.2, né? Como estão aqui. Aí, os elementos da minha terceira coluna serão os valores de x, né? Elevado ao quadrado. Então, esses aqui são os valores de x, né? Ao quadrado. 2.6 ao quadrado me gera 6.76. E do mesmo modo, né, para o restante dos valores que a gente tem aqui. Então, na minha quarta coluna, quem vai ocupar ela são os valores de quem? De x, né, ao cubo. Então, os valores de x ao cubo vão ficar aqui na minha terceira coluna. E, por fim, quem vai ocupar a minha última coluna são os valores de x, né, que no caso de y, na verdade. Que no caso vai ser os valores de x, né, quando aplicados no meu polinômio e na função, né, porque me geram resultados iguais, né, relembrando. Então, feito isto, vamos passar para o próximo slide e dar continuidade ao problema. Então, né, agora no Scilab, a gente vai escalonar a nossa matriz A, né, que no caso é o nosso sistema em forma matricial. E para isso a gente vai usar o comando ref de A, que no caso a gente vai escalonar, né, a matriz A na forma escalonada reduzida. Então, ó, se a gente perceber direitinho, este 1 aqui significa que o meu elemento, o meu coeficiente, na verdade, A0 é menos 33,47. Aí aqui, ó, meu coeficiente A1, né, ele vai ser 43,725. Meu coeficiente A2, né, ele vai ser menos 18. E meu coeficiente A3, né, ele vai ser 3,125. Então, tendo em mente isto, né, agora a gente vai fazer uma pequena manipulação. A matriz escalonada reduzida a gente vai chamá-la de B. Então, B é a matriz escalonada reduzida A, né? A gente escalonou a matriz A, né, de forma reduzida, e ela agora vai ser a nossa matriz B, né? Então, por que foi feito isto? Ó, porque aqui a gente vai determinar, né, o valor de cada coeficiente
no caso do polinômio, né? Então, o coeficiente A1, 0 vai ser igual a quem? B, aí aqui indica o quê? A linha e a coluna. Então, o coeficiente A0 está na linha 1, coluna 5, que no caso, quando a gente faz o cruzamento, né, dá menos 33,47, como a gente tem aqui. Então, se a gente tivesse colocado aqui o A, né, no caso, a gente não iria estar pegando este valor aqui. Por quê? Porque a gente ia estar trabalhando com a matriz A, né, original, e não com ela escalonada. Então, a gente não obteria o coeficiente A0, né? No caso, a gente obteria outro valor, que no caso seria os valores de y, né? Como a gente viu. Então, feito isto, agora a gente vai determinar o coeficiente A1. Então, no caso, o coeficiente A1, ele é igual a quem? Ele está na matriz B, né? Na segunda linha e quinta coluna. Quando a gente faz o cruzamento, a gente encontra 43,725, né? Como a gente tem aqui. Então, pronto. Este aqui é o valor do meu coeficiente A1. De mesmo modo, para encontrar o valor do coeficiente A2. Então, o coeficiente A2, né, se encontra na matriz B, né? E está na terceira linha e na quinta coluna. Então, ó, terceira linha, quinta coluna, quando a gente cruza dá menos 18. Então, o meu coeficiente A2, né, ele é menos 18. E por fim, o meu coeficiente A3, né, que ele se encontra também na matriz B, na linha 4 e na coluna 5. Que quando a gente cruza, né, a gente encontra como resultado para o coeficiente A3, né, o valor de 3,125, como a gente tem aqui. Então, a gente já determinou o valor de cada coeficiente do nosso polinômio. E o que é que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai definir nosso polinômio, né, no Scilab. Então, aqui a gente vai definir nosso polinômio. Então, nosso polinômio P, ele é igual a poli, né, que a gente digita isso para simbolizar que é um polinômio, né? Aí, entre parênteses, a gente abre parênteses, aí abre o colchete, né? Aí coloca o valor de cada coeficiente, né? A0, A1, A2, A3, fecha o colchete, né? Aí coloca aqui uma vírgula, aí entre aspas simples, né? A gente coloca um X, né? Para que isto? Para identificar, né, que os nossos coeficientes, né, eles vão estar acompanhados da variável x, né? E a gente coloca c, entre aspas simples também, para identificar que o valor de A0, A1, A2 e A3 são coeficientes, né? Então, feito isto, a gente está com o nosso polinômio determinado. Então, nosso polinômio P, ele é igual a menos 33,47 mais 43,725 multiplicado por x, né? Menos 18x ao quadrado mais 3,125 multiplicado por x ao cubo. Então, no problema, ele pedia para a gente encontrar o quê? É o valor da função quando a gente tivesse x, né, igual a 2,91, na verdade. Então, agora a gente vai pegar nosso polinômio e onde tiver o valor de x, né, a gente vai colocar 2,91. E para isso a gente vai no Scilab e clica em Horner, aí abre parênteses, P, que no caso é um polinômio. Eu vou querer aplicar o valor 2,91 no meu polinômio P, e quando eu executar este comando, eu vou encontrar que o valor de 2,91
aplicado no meu polinômio vai me gerar 18,350734, que no caso seria também o mesmo valor quando eu aplicasse 2,2,91 na minha função f. Então, recapitulando, né, a gente aproxima nossa função f, que no caso ela seria um pouco difícil, né, de trabalhar, porque ela não tem um aspecto muito amigável, como a Auronildo fala. E, por meio da interpolação, né, a gente aproxima ela a uma função polinomial g, que para a gente é melhor de trabalhar. Então, foi o que a gente fez aqui. E este aqui, 18,350734, é o valor que a gente obtém quando aplica 2,91, tanto no nosso polinômio p, como na nossa função f. Então, a minha questão é basicamente isto, né? A gente usou a interpolação polinomial para executar isto, né? E resolver o problema.